Candidato, o senhor mandou um recado para os vereadores que, se eleito, quem vai mandar na prefeitura é o senhor. Mas o PL só elegeu 4 vereadores e o Novo, que é o partido do seu vice, nenhum. A gente sabe que o prefeito precisa de ter governabilidade para aprovar projetos na Câmara. O senhor tem receio, caso o senhor seja eleito, que aconteça o mesmo que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve que negociar e até dar espaço para o Centrão no governo? Vamos lá. O recado que eu disse, eu falo isso desde a minha pré-campanha, do primeiro dia de pré-campanha, é que todo vereador, e eu venho do Legislativo, eu respeito muito, a eleição de vereador ela é extremamente difícil, então eu respeito muito o vereador que se dispõe a pedir voto, que conquista o seu mandato. Todo vereador que chegar na nossa prefeitura com o interesse de resolver os problemas do seu eleitorado, os problemas da sua base, os problemas do seu setor, ele será recebido com um tapete vermelho. O que eu deixei claro desde o começo, John, e reforço aqui, e vou reforçar em todas as oportunidades, é que nós não aceitaremos pressões e nem a troca de cargos por apoio. Isso não vai acontecer na nossa prefeitura e eu vou me manter firme nesse propósito, assim como eu me mantive firme no primeiro turno, durante a eleição, na pré-campanha e agora no segundo turno. Realmente, você tem razão, seria o caminho mais fácil para mim começar a negociar a prefeitura. Começar a lotear, vender minha prefeitura, para que eu tivesse o apoio desses vereadores, ou até de outros partidos políticos, ou de outros políticos até que não foram eleitos. Mas eu tenho um compromisso com Goiânia, eu tenho uma coerência com o que eu defendo, com meus valores e princípios, e essa coerência eu vou manter até o fim. É isso que eu escuto da população, a população quer o político que tenha palavra. Não adianta eu me posicionar de um jeito no primeiro turno e chegar no segundo turno eu começar a fazer acordos espúrios que vão engessar a minha gestão, que vão impedir que eu tenha mobilidade, vão impedir que eu tenha autonomia. Pode ser o melhor gestor do mundo. Se ele não tiver autonomia para trabalhar na prefeitura, ele não consegue fazer nada. E da mesma forma que você falou, o prefeito precisa dos vereadores? Com certeza precisa. E eu tenho certeza que os vereadores, ainda que não estejam me apoiando agora no segundo turno, seja qual for o motivo, quando eu chegar e for eleito, eles vão precisar também da prefeitura. E aí vai ser a hora que a gente vai sentar e vai negociar e eu vou falar para eles. O que vocês precisarem para o seu eleitorado, vocês terão. O que vocês quiserem de interesse pessoal, para resolver problema pessoal de vocês, não será nessa prefeitura que vocês terão. Candidato, na área da saúde, para reduzir a falta de médicos, o senhor propõe parcerias com a PM, também bombeiros e até com as Forças Armadas, para pegar os médicos de lá e poderem ajudar neste problema da falta de médicos. Concurso público para essa área. E pergunto isso porque no plano de governo do senhor, a palavra concurso aparece só uma vez e é em relação à Guarda Civil Metropolitana. E para a área da saúde? Tudo que você tem que entender é o que eu estiver falando. E o que eu estou falando é que nós vamos entrar seriamente para resolver o problema da saúde. É curioso. Obviamente, o plano de governo ele é um norte, ele é uma abrangência genérica das coisas que você pretende fazer. Muitos nossos adversários, no passado, e antigos gestores de Goiânia, colocaram a palavra concurso diversas vezes nos seus planos de governo e não resolveram, não fizeram concurso, ou se fizeram por motivos eleitoreiros e não chamaram essas pessoas. A gente vai utilizar todos os meios possíveis, inclusive esse é uma abrangência extra, além do concurso, para que a gente resolva a saúde. O senhor fala em reestruturar as unidades de estratégia da família, utilizando o programa Mais Médicos, que é uma criação da presidente Dilma do PT. A pergunta é, na sua opinião, esse programa, o Mais Médicos, merece ser copiado? O grande problema do programa Mais Médicos é a forma como ele foi executado. Eu não tenho problema nenhum no Mais Médicos desde que haja um revalida, desde que haja uma prova objetiva de comprovação de competência daquele profissional. Mas como era feito o Mais Médicos? A gente mandava R$10.000 para Cuba, desses R$10.000, 7.500 ficavam com o governo de Cuba, 1.500 eram retidos pelo governo para só entregar para o profissional quando ele voltasse, para evitar que ele buscasse asilo no Brasil, e só R$1.000 eram repassados para o profissional aqui, que muitas vezes a gente nem tinha condição de saber se ele realmente era médico, porque ele não era aprovado, ele não tinha condição de fazer um revalida, o revalida era dispensado. Então, o que a gente tem que fazer é, mais uma vez, eu não vou medir esforço, eu vou buscar soluções em todos os lugares para resolver o problema da saúde. Se tiver que utilizar um caso desse, que seja. Mas, obviamente, não nos moldes como ele era feito aqui, onde, na verdade, era simplesmente um programa de transferência de recursos para o regime cubano. Mais uma vez, que fique muito claro, eu não vou fazer aliança com o PT. Eu não vou fazer aliança com o Partido Socialista Brasileiro, como nosso adversário fez, e a gente sabe que, na verdade, talvez seja uma forma até de trazer o PT para dentro, sem que tenha a cara do PT lá no pôster. Mas a verdade é que eu não tenho alinhamento de valor e princípio com o PT. Então, por que eu faria uma aliança com ele? Eu vou buscar o poder a qualquer custo? Não, não estou nessa por vaidade, não estou nessa pelo poder a qualquer custo, estou nessa para a gente tentar resolver o problema de Goiânia fazendo acordos com a sociedade. E dentro da sociedade, aos eleitores do PT, sejam por motivo ideológico, sejam por motivos porque gostaram da candidata, que eu acredito que muitos vão reconsiderar e ver que a nossa gestão, o nosso projeto, é o único capaz de executar o que está sendo prometido. Principalmente porque eu não estou amarrado com acordos políticos. O nosso adversário
prometeu uma gestão técnica. Eu pergunto, como ele vai fazer isso? O meu partido hoje tem um compromisso somente com a sociedade. A nossa coligação é PL e Partido Novo. E o próprio Partido Novo tem no seu próprio estatuto uma gestão técnica sem indicações políticas. Ou seja, o estatuto deles já coaduna, já se conforma com o que eu estou propondo. Então, eu não menosprezo o cidadão, eu não menosprezo a pessoa, independente de quem ela votou. O que eu não vou fazer jamais é me alinhar com o partido político PT, coisa que eu nunca fiz e não pretendo fazer agora, principalmente não, depois que eu virei adulto. Mas o senhor pretende fazer alguma mudança, inclusive na abordagem da sua campanha, para atrair, para conquistar esse eleitor? A abordagem da campanha nossa, John, ela é muito direta, ela é uma campanha coerente, é uma campanha onde as pessoas estão entendendo que eu tive toda a oportunidade de seguir pelo caminho errado, de seguir pelo caminho que o meu adversário está seguindo. Qual que é esse caminho? Eu estou no maior partido do Brasil, o PL, maior recurso eleitoral, maior tempo de TV. Eu poderia ter feito aliança com o partido que eu quisesse, com qualquer um, para tentar fazer esse velho acordo da velha política, essa política analógica, atrasada, que finge ter experiência para disfarçar a sua incoerência, finge ter experiência para disfarçar a sua incompetência. Eu optei por não fazer. A minha coerência vai ser meu norte político. E eu acredito, pelo resultado do primeiro turno e pela pesquisa Veritar, que foi uma das poucas que acertou a nossa posição no primeiro turno, nos colocando em primeiro, e ontem saiu uma pesquisa Veritar e mostra que a gente está em primeiro, as pessoas estão entendendo. Olha, se eu quero mudança, se eu quero uma prefeitura que tenha capacidade de indicar pessoas técnicas, se eu quero pessoas realmente competentes na gestão, eu tenho que votar em alguém que vai ter autonomia. Um cara que, além de ter ideias boas, vai poder indicar e colocar pessoas certas. É só isso que um prefeito tem que fazer, meus amigos. O prefeito ele tem que ter a humildade de entender que ele é um líder que tem que colocar pessoas melhores que ele nas diversas posições da cidade. Em que o candidato Fred Rodrigues é bom e seria diferente do Rogério Cruz, como diz o governador Caiado. Em que o candidato seria bom? Principalmente, eu não trouxe o Rogério Cruz para dentro da minha campanha, como nosso adversário acabou de fazer. Então, eles criticam o Rogério Cruz, mas ao mesmo tempo trazem o Rogério Cruz para dentro da campanha deles. E a grande questão é a seguinte, pessoal. Eu sei fazer uma gestão com autonomia. Não importa, a pessoa pode ficar falando para vocês que é gestora, mas não é. Se ela já se amarrou a 12, 13 partidos políticos, a prefeitura já foi loteada antes mesmo dessa pessoa assumir. E é justamente isso que a gente não vai fazer. A gente vai dar autonomia para a prefeitura, justamente para poder indicar os cargos técnicos que a cidade precisa para resolver os problemas. As nossas propostas. Um grande abraço, fiquem com Deus, dia 27 a 22.